E aí pessoal, tudo certo? Tudo jóia com vocês? Meu nome é Felipe, eu sou conhecido como Phil, sou o professor Phil do Inatel. Eu atuo nos programas de Engenharia de Software e Engenharia de Computação e eu fico no laboratório do CDG. Para quem não conhece esse laboratório, é o laboratório mais legal do Inatel, é onde fica o nosso time de eSports, dentre uma série de outras atividades relacionadas à computação, desenvolvimento de software, desenvolvimento de jogos, que acontecem no CDG. Bom, vocês aí são potenciais alunos do Inatel e podem estar um pouco na dúvida de qual curso de engenharia que vocês vão querer escolher dentre os cursos que o Inatel oferece. Engenharia de controle de automação, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, engenharia de computação e engenharia de software. Nesse bate-papo nosso aqui, eu queria apresentar para vocês um pouquinho sobre a engenharia de software, não só a graduação em engenharia de software, mas também a disciplina de engenharia de software, que está presente aí no conteúdo, na grade curricular, tanto do curso de engenharia de computação quanto de engenharia de software. Então, nesse bate-papo aqui, eu vou falar o seguinte: por que engenharia de software, né, indo além do código? Então, quando as pessoas começam a querer programar, a conhecer de linguagem de computação, a criar programas, aplicativos ou jogos, é muito comum que você fique muito entusiasmado com a questão do código, da linguagem de programação. E de fato eu acho certamente a parte mais interessante da computação é você poder programar, claro. É o que eu mais gosto de fazer, é o que mais me dá alegria e assim, até mesmo é divertido mesmo você poder programar e dar instruções para o computador. Só que isso não é o suficiente, tá? Só você saber programar não é o suficiente, a gente precisa ir um pouquinho além do código, né? E a engenharia de software está aí para isso. Se você é conhecido como um engenheiro de software, por exemplo, se você entra numa grande empresa com esse cargo, eles vão assumir que você é um excelente programador, certo? Um exímio programador. Só que você vai além disso, você consegue manipular os sistemas, controlar os sistemas, gerenciar os sistemas aí de software, além do código. Então é isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje. Essa conversa vai ser bastante técnica, que é a parte da engenharia de software onde eu atuo com engenharia de software, mas muito próximo do código-fonte, tá? Ou seja, a codificação, a parte divertida, a parte boa, a parte que realmente faz as coisas acontecerem, tá? Mas existem outros aspectos da engenharia de software que eu não vou discutir aqui, beleza? Não vou conversar com vocês sobre esse assunto. Então vamos entrar aqui no modo de apresentação, beleza. Então tá aqui o meu contato, meu e-mail, se vocês quiserem mandar algum e-mail, tirar alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade. Então, para esse nosso bate-papo, tá? Eu vou usar games como exemplo, jogos. Primeiro que eu gosto muito de jogar games. Eu pus Dark Souls aqui porque eu tenho um carinho especial. Não, beleza, achei que tinha travado minha tela aqui. Tá. Dark Souls, eu tenho um carinho especial com Dark Souls, tá? Inclusive eu tenho aqui uma estatuazinha do Black Knight, é um dos inimigos mais aterrorizantes que tem no jogo, tá? O Doom também, sou super fã da série Doom. E o League of Legends, eu sei que é um jogo que o pessoal mais jovem, né, gosta de jogar. Como eu já sou tiozão, eu acabei não jogando LoL, mas eu conheço um pouco do LoL e eu vou usar algumas coisas de exemplo aqui. Então, nessa nossa conversa aqui, eu vou usar games como exemplo, certo? E também eu gosto de desenvolver jogos, atuar com jogos, sei que é um assunto que chama a atenção das pessoas, e jogos digitais têm código, então dá pra gente discutir engenharia de software com código de jogos, beleza? Então, vamos começar pensando na música, tá? Se você de repente pega um piano, tá, e você sabe, essa tecla aqui é um dó, essa aqui é um dó sustenido, tá? Você conhece todas as notas musicais, beleza? Você conhece essas notas, você sabe ler partitura, que é uma beleza. Será que isso é o suficiente para você criar boas músicas, tá? Pensando assim, não, eu sei onde estão as notas. Será que só isso é o suficiente para você criar boas músicas? Não é suficiente, tá? Você precisa conhecer como que essas notas são combinadas, você precisa conhecer as escalas, você precisa saber ritmos, tá? Para você poder compor e criar boas músicas, tá? Tipo aí o Tom e Jerry, né? Nesse capítulo bastante interessante do desenho Tom e Jerry, que ele toca o Hungarian Rhapsody, e aqui a gente tem um exemplo de um pianista que eu gosto bastante, que é o Ian Tiersen. Então, assim,
Esses caras, o Tom Gerry, o Tom também, ele não conhece só a nota musical. Então, pensando no mundo da computação, eu não conheço só o código-fonte, tá? Eu não sei só programar, eu tenho que ir além disso, tá? Na pintura, a mesma coisa, tá? Não adianta você só... Ah, mas eu fiz um curso aqui e eu sei segurar o pincel corretamente, eu sei combinar as cores. Eu sei quais cores são mais adequadas. Isso não é o suficiente para você criar uma pintura do Van Gogh, por exemplo, tá? Você precisa conhecer técnicas de sombreamento e ter toda uma dimensão, noções, tá? Para você conseguir criar uma pintura bacana. Não adianta você só saber segurar o pincel e saber misturar as cores. Eu sei que misturar uma cor X com uma cor Y dá uma cor Z. Isso não é o suficiente, tá? Você precisa ir além disso, tá? Então, no nosso mundo aqui, tá? No nosso mundo de desenvolvimento de software, a questão da computação, só conhecer as linguagens, tá? É o suficiente? Aqui eu coloquei diversas linguagens de programação. Se vocês não estão familiarizados, por exemplo, a gente tem aqui o Java, que é uma linguagem muito popular, C++, tá? JavaScript, Python, certo? O C Sharp aqui, ó, essa linguagem C Sharp, tá aqui do ladinho de Erlang, ela tem aí uma questão especial com ela é usada muito para desenvolvimento de games, então se você está interessado e quer desenvolver jogos, o C Sharp é um bom caminho, tá? Então, beleza. Eu sei programar, eu conheço eu conheço uma linguagem de programação a fundo, eu sei todos os recursos que ela tem. Será que isso é o suficiente para você criar um programa bom, um programa flexível, um programa robusto, tá? Um programa que atende aí o que o seu cliente pediu para você, tá? Sim, você precisa saber programar, tá? Certamente a gente tem que saber programar, claro, tá? Mas só isso não é o suficiente, tá? Por que a gente tem que saber programar? Porque, olha só, é através de uma linguagem de programação que eu consigo, essa setinha, tá? Eu consigo dar instruções para o computador, tá? Então, você saber uma linguagem de programação é o jeito que você conversa com o computador, que nem eu estou conversando com vocês usando o português, tá? Você pode conversar com o computador usando várias linguagens, tá? O computador ele pode entender várias linguagens. Na verdade, no meio do caminho aqui tem outro processo, a gente não precisa entrar em detalhes, tá? Mas é uma linguagem que serve para isso. Então, ok, eu preciso saber conversar com o computador, tá? Com certeza, mas só isso não é o suficiente. Então, vamos pensar em jogos. Vamos começar a discutir jogos aqui. Vamos pensar no jogo Sonic, tá? Sonic Mania é uma versão 2D mais recente que saiu do Sonic. E vamos pensar em power-ups, certo? Se você não está familiarizado com power-ups são itens que você pode pegar no jogo para você ficar mais poderoso durante um determinado tempo, tá? Se você pensa num jogo de nave, por exemplo, e você é uma nave, e você tem que destruir asteroides. Pode ser que tenha um power-up ali, que você pega aquele power-up e durante 10 segundos o seu tiro fica mais forte, tá? Ou durante 10 segundos os asteroides se quebram mais facilmente, ou você ganha um escudo, porque pode ter inimigo te atacando, tá? Vamos pensar nessa questão e como é que a gente pode colocar isso dentro dos jogos. E por que só saber programar não é o suficiente. Então, como exemplo aqui no Sonic, tá? Lá no Sonic a gente pode ter também, um power-up, por exemplo, nesse que eu estou mostrando. Sim, olha só, repare que no Sonic aqui, ó, tá? Tem umas estrelinhas em volta dele, tá? Isso quer dizer que ele está invencível. Enquanto ele tem essas estrelinhas em volta dele, ele está invencível, ele não toma dano, ou seja, é um power-up, tá? Mas podem ter outros, tá? A gente tem aqui um power-up de fogo, ou seja, por exemplo, ele entra num escudo de fogo e dá dano nos inimigos, tá? Tem um outro aqui que ele entra no escudo de raio e dá choque nos inimigos, ou ele atrai os anéis, certo? Ou ele pode conseguir respirar debaixo d'água, ou ele fica mais rápido, beleza? Imagine que você foi contratado para desenvolver esse código lá do Sonic, tá? E aí toda hora surge um power-up novo. Olha, eu quero que o Sonic agora tenha pulo duplo. Aí você vai lá, beleza, vai lá e programa o Sonic para ter pulo duplo. Ah, mas agora eu quero que o Sonic tenha... ele pode correr 4 vezes mais rápido. Aí você vai lá e programa o Sonic para ele correr 4 vezes mais rápido. Porque você sabe programar, você sabe as instruções e você vai lá tacando código atrás de código atrás de código. Tá? Você está lá criando todo um sistema caótico ali, tá? Que você está adicionando essas funções toda hora. O que você está criando nesse momento é o que a gente chama de dívida técnica. Olha só, você está se afundando, tá? Tem uma piscina representada por uma moeda, tá? Mas é o seguinte, conforme você vai colocando funcionalidades no seu código, tá? Por exemplo, eu estou adicionando power-ups. Agora o Sonic pode pular 3 vezes mais rápido. Ah, beleza, vamos lá. Vou programar isso aqui. Ah, agora eu quero programar uma situação que o Sonic ele dá um pulo e pega todos os anéis.
Ah, agora eu quero programar um que o Sonic pula e destrói todos os inimigos. Se você vai amontoando esse código, tacando as coisas ali, sem você pensar, sem você estruturar o que está acontecendo ali, você vai criando uma dívida técnica. Tá? O que seria essa dívida técnica? Vai ficando cada vez mais difícil colocar coisa nova, tá? Porque você está fazendo isso de forma desgovernada. Tá? Você está enchendo o seu código ali, vai chegar uma hora que você vai abrir o seu código-fonte e você não vai ter a mínima ideia do que ele está fazendo, você não vai entender. Tá? E aí vai chegar uma hora que essa dívida fica impagável, ou seja, você tem que praticamente deletar o sistema e começar do zero, beleza? Então, é viável simplesmente tacar código, tá, para adicionar essas novas funcionalidades? Não, não é viável, tá? Ou seja, não adianta você só saber programar essas funcionalidades, a gente precisa ir um pouquinho além disso. Uma das coisas que a gente pode fazer, tá, é o que a gente chama de criar abstrações. E para você fazer isso, você vai usar os recursos da linguagem, claro, mas você tem que perceber que a gente vai estar saindo um pouquinho disso, tá? Um pouquinho ali do nível de programação. Vamos subir um pouquinho. O que eu quero dizer com abstrações, tá? É que funciona assim. Tudo que você tem no mundo real, tá? E você quer programar isso no computador, você vai pegar e vai abstrair isso daí, tá? Você vai abstrair e colocar dentro do computador. E dentro do computador, dentro do nosso programa, lá dentro a gente pode criar várias camadas, tá? Então vamos pensar o seguinte. Isso aqui, imagina o Dark Souls. Então tá aqui o Black Knight. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de 3 inimigos, tá? Eu tenho aqui, ó, o Ringed Knight, que é um cavaleiro que fica lá na cidade Ringed City, tá aqui. Eu tenho o Black Knight e eu tenho o Silver Knight. Ao invés de eu sair criando esses inimigos de forma desenfreada, desgovernada, eu posso criar uma espécie de esqueleto para todos os inimigos, tá? Eu vou chamar ele de inimigo. E aí, nesse esqueleto, tá? Ou nessa camadinha um pouquinho mais abstrata, eu vou criar um inimigo. Só que ele não tem forma, tá? Eu só estou definindo ali um esqueletinho para ele. E eu vou definir algumas coisas que todos os inimigos têm. Semelhante ao que eu poderia fazer aqui para coisas que todos os power-ups têm. Por exemplo, tempo de duração, certo? De repente, tempo de duração pode ser igual para todos, tá? A caixinha que eles estão em volta, a parte externa aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Esse tamanho aqui, essa área, de repente, a frequência com que ele aparece no jogo, a gente pode criar isso daí, tá? Numa camada acima, uma camada abstrata, mais abstrata, e aí a gente começa depois a falar o seguinte, ó, beleza, agora eu vou criar um inimigo de verdade novo. Então eu vou criar aqui um Silver Knight. Então eu vou criar um inimigo. E esse inimigo novo vai ter um nome, Silver Knight. E ele é a versão mais concreta, com coisas que só o Silver Knight tem. Tá? Aqui eu posso criar um Black Knight e aqui o Ringed Knight. O interessante é que todos esses 3 aqui, ó, são inimigos. Beleza? Então pode ser que partes do código entendam eles como inimigo, tá? E parte do código vai entender como um Ringed Knight ou um Black Knight. E durante o curso do Inatel, de Engenharia de Software, tá, e de Engenharia de Computação, a gente vai ter disciplinas para discutir esses aspectos, tá, e para vocês entenderem como é que a gente pode trabalhar dessa maneira no computador, beleza? E aí com isso, fica mais fácil de eu colocar novos inimigos, certo? Porque eu já criei aqui uma espécie de esqueleto inimigo, tá? Ou seja, eu estou indo além do código, tá? Eu não estou pensando só como é que programa as coisas, eu estou começando a estruturar o meu sistema. Tá? Estou indo um pouquinho além do código. Isso aí faz parte de um engenheiro de software. Um engenheiro de software, ele pensa dessa forma. Tá? E que nem eu falei, durante o nosso curso aqui do Inatel, a gente tem disciplinas para discutir esses tópicos. Beleza? Então aqui, só reforçando a questão ali dos power-ups, tá? Eu posso também criar uma camada poder, tá? Ou power-up. E nessa camada aqui a gente coloca coisas que todos os power-ups têm. Beleza? Todos os power-ups têm. E aqui a gente começa a colocar coisas específicas, beleza? Ou seja, de novo, indo além do código, criando camadas, tá? Do nosso programa, do nosso código. Essas camadas, certamente, elas são abstratas, tá? Você não consegue pegar essas camadas, tá? Isso só serve para a gente organizar na nossa cabeça as coisas, beleza? Tudo bem, e quais matérias específicas que a gente pode estudar esse tipo de coisa, tá? Que vocês podem ver aqui durante engenharia de computação ou engenharia de software. Aliás, outros programas de engenharia também, na engenharia de telecomunicações, por exemplo, engenharia biomédica, oferecem a disciplina que eu vou comentar aqui agora, que é programação orientada a objetos.
Então, a programação orientada a objetos, ela é um paradigma de programação, tá? E ela oferece recursos para a gente poder trabalhar dessa forma, tá? Criando essas abstrações aqui para facilitar o nosso código, facilitar a expansão do código, tá? A gente colocando coisa nova. Então, a programação orientada a objetos, tá? Ela tem esses recursos, tá? E vocês vão poder estudar no Inatel essa disciplina, certo? Ela oferece mais coisas, por exemplo, que nem eu falei, abstrações, encapsulamento. Como assim encapsulamento? Você, durante a sua programação, durante o seu código, você vai ter vários blocos, vários códigos conversando entre eles, certo? Só que tem trecho de código que você quer esconder de um outro trecho, porque você não quer qualquer trecho de código modificando algumas coisas. Então a programação orientada a objetos, ela oferece para a gente esse recurso de você esconder certas coisas, tá? No seu código. Isso também é algo que vai além de só saber programar, certo? É uma coisa que se espera de um engenheiro de software, você entender o que você pode esconder do seu software ou não, o que você vai deixar exposto, o que você vai esconder, tá? E aí a gente tem a disciplina de programação orientada a objetos para trabalhar com esses aspectos. E aí, um pouquinho mais específico aqui na esquerda, a gente tem uma disciplina de padrões de projeto. Uma disciplina aí, aliás, dentro da engenharia de software, né, você tem um tópico padrões de projeto. E nesses padrões de projeto, a gente também vai além do código e a gente vai entender, por exemplo, como é que a gente poderia implementar, tá, essa questão aqui de inimigos, como é que a gente poderia colocar isso em um código-fonte. Tá? Isso aqui, padrões de projeto, combinado com o paradigma. Tá? Então são disciplinas separadas que elas combinam conhecimento, tá, para que você possa ir além do código. Tá? Não ficar só preso em entender como que se programa. A gente pode ir além do código. Bom, continuando falando de programação orientada a objetos e padrões de projeto. Essa aqui eu sei que é a Jinx, né, é uma champion do LoL, bastante famosa, tá? E a Jinx, ela tem um código, tá? O pessoal da Riot, que é um código que define o movimento dela, certo? Como é que ela anda pelo mapa, tá? Ela tem um movimento. E ela também tem um código, tá? Aqui na direita, que são as habilidades dela, tá? A ult, né, que ela dá, os poderes que ela tem, certo? Bom, e tudo isso está na Jinx, certo? Então, ou seja, eu tenho um código de movimento da Jinx e eu tenho um código de habilidade. Isso aí tá junto, beleza? Tem uma corrente aqui, ó. A questão é o seguinte, se você só sabe programar, tá, e você não está indo além do código, você criou um grande blocão chamado Jinx, e lá você colocou tudo que ela faz. Tá? Você deixou as funcionalidades bastante que a gente chama de acoplado. Tá firme. Tá? Ou seja, se de repente você quer mudar a forma que a Jinx movimenta, tá? Ela tem um código para fazer isso, e aí você vai lá e movimenta. Só que isso está tão amarrado com o código que você criou, que é a habilidade da Jinx, que você não consegue mexer só na parte de movimento. O seu código está tão complicado, está tão amarrado, porque você só pensou na programação, tá? E que você mexe na movimentação, tem que mexer na habilidade também. Tá? E a gente não quer isso, tá? Você tem que praticamente aí arrebentar essa corrente. Tá? A gente não quer um sistema desse jeito. Tá? A gente quer ir além do código, tá? Ir além do código para a gente poder criar um sistema mais desacoplado. Beleza? A gente tem que entender como é que a gente pode fazer isso. Ou seja, eu pego aqui, ó, desse lado aqui, está o código de movimento da Jinx. E aqui está a habilidade, a ult que ela solta lá. Certamente elas estão conectadas, porque elas fazem parte da Jinx. Só que eu quero que elas fiquem conectadas o mais levinho possível, só na ponta, só o suficiente para funcionar junto. Por quê? Imagina só que eu quero mudar o movimento dela. Aí eu pego aqui, movimento, troco um outro tipo e pum, coloco de novo aqui, certo? Se você foi além do código, tá, e você fez esse processo de desacoplar, tá, você consegue. E outra coisa interessante, se de repente você entrega esse código para um programador, você tá com o seu colega e está fazendo fetinho, e aí você fez a fetinho, você fez um código bacana. Chegou no outro ano, outros alunos viram o seu código e querem dar sequência. Se você criou um código de movimento e de habilidade bem separado, a pessoa, se ela quiser mudar só o movimento, ela não precisa entender como é que a habilidade funciona, porque está bem separado. Certo? E aí aqui no Inatel, tá? Durante o curso de engenharia de software, de computação, a gente tem disciplinas para tratar isso também, como é que você pode deixar o seu código um pouquinho mais separado, tá? Para ficar mais fácil para você mesmo fazer as coisas, tá? Para não ficar aquela coisa amarrada.
Tá? Isso aí está relacionado com acoplamento. Tá? O quanto que as coisas estão acopladas. A gente não quer ter que quebrar a corrente. Tá? O que a gente quer é um sistema mais ou menos assim. Ó. Tá? A gente vai ter aqui um sistema de encaixe, aqui, vermelho e azul. Beleza? Então, quando você vai ter o movimento com as habilidades, eles vão se encaixar para poder formar Jinx. Beleza? Só que, se você precisa mexer em algum lugar, olha, eu quero pôr uma habilidade nova para Jinx. Mas eu não quero mexer no jeito que ela anda, no movimento dela, o código responsável pelo movimento. Então, se você fez isso de forma com baixo acoplamento, ou seja, indo além do código, preocupando com esses outros detalhes, você simplesmente desencaixa, muda a habilidade dela, coloca um ult novo lá, não sei, e pum, encaixou de novo, certo? A gente não quer um sistema travado assim, ó, que nem essa corrente aqui, que você tem que praticamente quebrar para você conseguir fazer as coisas, beleza? A gente precisa ir além do código, a gente precisa entender de acoplamento, tá? Isso aí vocês vão ter oportunidade de estudar em disciplinas como programação orientada a objetos, padrões de projeto, engenharia de software, certo? Algoritmos de dados, vocês podem entender também um pouquinho sobre como é que você pode desacoplar as coisas, beleza? Indo além do código, tá? Indo além do código. Outra coisa também que a gente pode pensar, tá? Indo além do código. O League of Legends, certo? O LoL e outros jogos também tem situações semelhantes, de que eles sempre lançam conteúdo novo. Tá? O LoL, por exemplo, lança novos Champions, certo? Eu não sei com que frequência, mas eu chuto que a cada, de repente, 3, 4 meses, aparece um Champion novo lá. E quando o LoL atualiza e lança um Champion novo, peguei aqui um exemplo, o Aphelios. Aphelios é um Champion mais recente. Você precisa instalar o LoL tudo de novo na sua máquina? Não, você só instala um código suficiente para poder colocar o Aphelios para você lá, certo? E o cliente do LoL já tem tudo isso preparado. O ponto é, ele simplesmente adiciona nova funcionalidade. Ele lança um conteúdo novo e você consegue pegar só esse conteúdo, que é um código, tá? No final das contas é um código, e esse código se conecta no código do jogo base do LoL que já está na sua máquina. Tá? Essa conexão é feita assim, ó, facinho, facinho, você consegue pegar o conteúdo novo e plugar no que já tem, certo? Será que o software que você está fazendo, ou isso não necessariamente jogos, tá, pessoal? Engenharia de software é qualquer código, tá? É que eu estou usando os jogos aqui de exemplo, porque é uma coisa presente no meu dia a dia. E eu imagino que vocês que estão assistindo esse vídeo também gostam bastante de games, tá? Mas será que o jogo que você está fazendo está preparado para isso? Você criou um código, tá? Só que você foi além da programação. Você pensou o seguinte, ó, de que maneira que eu posso criar esse código e esse código permite evolução futura. Ou seja, daqui a 6 meses eu posso lançar uma coisa nova, posso colocar coisa nova, que o meu cliente que tiver esse código no computador dele, ele pode simplesmente baixar esse conteúdo novo e já conectar com o que ele tem ali, certo? Será que o seu código está preparado para isso? Você consegue facinho plugar, imagina aqui o Dark Souls, né? Tem lá o Dark Souls e ele lançou uma expansão. Quando lança a expansão ela se integra completamente com o jogo que já está lá no seu computador. Será que o seu software está preparado para isso? Tá? Nesse caso, eu coloquei essa fotinha aqui, tá? A gente está interessado na evolução do seu código. Isso é um tópico também dentro da engenharia de software. Tá? Como é que esse código seu está evoluindo? Ele consegue evoluir de forma tranquila ou você tem que praticamente fazer tudo do zero quando tem que colocar uma coisa nova? Tá? Será que o seu código está preparado para isso? Tá? Então, para isso, disciplinas como Design Patterns, tá? Auxilia a gente, prepara a gente para poder criar um software assim. E também, aqui, ó, o que a gente tem aqui? Isso aqui é um arquiteto. Tá? Um arquiteto ele pode desenhar casas. Aqui no software também temos arquitetos. A gente tem arquitetura de softwares, certo? Que são estruturas que dizem como que parte do seu programa pode se conectar e funcionar. De que maneira que você vai criar esse programa? A gente pode, por exemplo, usar uma arquitetura que já fica preparada para receber novos conteúdos no futuro. Beleza? Então, a gente também tem aí um tópico para discutir arquitetura de software. Beleza? A arquitetura de software é mais uma disciplina, é mais um tópico que vocês têm no programa para poder entender essas diversas arquiteturas existentes, tá? Para criar bons softwares. Beleza? Então, a arquitetura de software também é uma atribuição de um engenheiro de software. Então, percebe que um engenheiro de software
ele não está só programando, ele certamente sabe programar, mas ele está preocupado com todos esses aspectos que eu estou falando e de que maneira você pode criar o seu programa, o seu software preparado para atender essa demanda, certo? Então, imagina que coisa... Seria um desastre se você quer lançar uma expansão para o seu jogo e seu código não tem preparo nenhum para isso, certo? Você vai falar para o seu cliente, olha, você vai ter que ir desinstalar o jogo e baixar tudo de novo porque eu não consegui codificar o meu programa usando uma arquitetura adequada ou usando um padrão de projeto adequado, de forma que é tipo um quebra-cabeça que é só você lançar uma peça nova e encaixar. Você tem que praticamente fazer do zero, tá? Então, disciplinas de engenharia de software preparam para que você possa criar o seu código de forma mais adequada, beleza? Já prevendo essas modificações. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos resumir aqui um pouquinho. A gente falou basicamente de evolução do programa, como é que você pode colocar coisas novas tanto no futuro, quanto enquanto você cria esse programa. Tá? A gente falou rapidamente de arquitetura de software, né? que são estruturas que dizem como que o seu código vai conectar entre os diversos módulos que o seu código vai ter. Beleza? A gente falou de acoplamento, né? Eu dei o exemplo lá das habilidades da Jinx e o movimento dela. São códigos diferentes, não tem por que isso ficar amarrado. Você pode criar isso aí de forma desacoplada. Tá? Então, uma outra coisa interessante também que a gente tem, e que o engenheiro de software precisa saber lidar com isso, e a gente aqui no Natel, vocês terão disciplinas que vai lidar com esse aspecto, é o seguinte, você não faz seu jogo sozinho, certo? Você, na verdade, está programando com uma equipe, tá? E você... O GTA V, por exemplo, quem não está familiarizado, né? O GTA é uma franquia aí super famosa, tá? O GTA V, mais de 1000 pessoas participaram do desenvolvimento, tá? Não só programadores, né? Diversos profissionais estavam envolvidos, mas a gente tinha 1000 pessoas, certo? Estima-se que uns 200 eram programadores, tá? 200 programadores, tá? Lidando com software. Como é que você faz para que você tenha várias pessoas atuando no mesmo código, certo? A gente está falando de um único jogo, por exemplo, Dark Souls. Dark Souls, ou LoL, ou Doom, tá? Você tem esse tanto de pessoal comunicando, tá? Como é que a gente faz para organizar essas coisas? Você acha mesmo que ele vai criar um código, vai pegar um pendrive, passa para o amigo dele, aí o amigo dele baixa do pendrive na máquina, vai lá, coloca mais as funcionalidades novas que ele está criando? Você está criando um power-up de relâmpago e o seu amigo está criando o de fogo e aí vocês ficam trocando pendrive para poder compartilhar o código ou coloca e anexa no e-mail e passa para o seu amigo, tá? Aí vocês usam o Excel para controlar a versão. Olha, versão 2.0 agora vai. E aí vocês vão lá, modificam as coisas. Ah, colocamos uma coisa nova aqui, ó. Vamos lá, versão 2.1. Certo? É óbvio que não, claro que não, né? A gente, dentro da engenharia de software, dentro da criação de software, você não usa esses recursos de pendrive para lá, pendrive para cá, Excel para manter a versão das coisas, beleza? A gente usa ferramentas muito mais adequadas para isso, ferramentas que elas foram preparadas para isso, ferramentas que estão aí acompanhando a sua evolução, tá? Aqui eu coloquei o GitHub, tá? Existem outras, tá? Mas o GitHub, o Git na verdade, tá? A gente não precisa entrar em detalhes agora, tá? Mas vamos pensar o seguinte, o GitHub, ele é uma ferramenta para versionar o seu programa, versionar o seu software, tá? Então, isso está relacionado com você acompanhar a evolução dele, adicionar novas funcionalidades em termos de registro, de documentação, tá? E o GitHub, você também pode ter um servidor, tá? Que você e o seu amigo, você na sua máquina, faz lá a funcionalidade de relâmpago, o seu amigo faz o power-up de fogo, por exemplo, e vocês depois conectam tudo isso aí num lugar que centraliza o código para você. Você não precisa ficar passando para o seu amigo pendrive, tá? A gente aqui no Natel tem uma disciplina que a gente discute esses tópicos, tá? De que maneira que você pode versionar e organizar e manter controle de versão. É isso que a gente quer, controle de versão do seu programa. E uma coisa interessante, tá, desses sistemas que mantêm um controle de versão é que você pode ir acompanhando o que está mudando de um ponto para o outro, certo? Então, certamente vocês não precisam compreender isso daqui, tá? É só uma visão geral, tá? Isso aqui é um exemplo de uma disciplina que eu dou aqui no Natel de Algoritmos 2 e eu uso o GitHub para poder versionar os meus programas e para poder guardar os meus programas num servidor que não seja na minha máquina, tá?
Então, aqui na esquerda, tá, a gente tem duas telas. Tá? Vocês não precisam entrar em detalhes, eu quero mostrar o seguinte. Ó. O que está de vermelho aqui, ó, isso aqui é uma versão antiga. Isso aqui é uma versão nova. Tá? O que está de verde é o que eu adicionei. E o que está de vermelho é o que eu deletei. Então, uma ferramenta dessa, você pode acompanhar depois que você fizer a modificação. Você fez a modificação, registrou a modificação, e de repente você precisa voltar para ver alguma coisa que você fez, que você esqueceu. Você pode usar esse recurso aqui, tá? Uma ferramenta de versionamento deixa você fazer isso. Ah, caramba, aqui na linha 19 eu removi uma linha, que está de vermelho, e aí eu adicionei essas 4 linhas aqui, ó, a 19, 20, 21, 22. Ah, beleza. Você tem esse controle, tá? Existem ferramentas para isso, beleza? Ou seja, indo além do código, tá? A gente está indo além do código, a gente não está preocupado em só saber programar, certo? A gente está indo além. E, de novo, no Inatel, durante os programas de engenharia de software e engenharia de computação também, vocês terão a oportunidade de lidar com essas ferramentas e conhecer essas ferramentas que ajudam você a criar um software mais profissional, mais robusto. Beleza? Então, o final que a gente quer é isso, tá? Usem o GitHub para versionar o programa de vocês. Pendrive, Excel, tá? Joga no lixo, beleza? Vamos pegar GitHub, tá? Versionamento, controle de versão do seu programa, beleza? E aí o seguinte, até agora eu falei muito, né, sobre a criação do programa, tá? Falei de abstrações, falei de acoplamento, falei de versionamento, falei de arquitetura. Mas a gente precisa testar esse negócio, certo? Você precisa saber se está funcionando, tá? A gente precisa testar o seu programa, o seu software, para a gente poder manter aqui, ó, qualidade, tá? Testar um programa e qualidade estão coisas diretamente relacionadas, beleza? Então já se foi o tempo em que para você testar um software, você pegava e mandava alguém testar, ó, testa aí, vê se tem um problema. Isso existe até hoje, claro. Isso é o teste, de repente, um teste exploratório. Você fez o seu jogo, você chega para alguém e fala assim, olha, toma aqui uma Coca-Cola, uma paçoca para você, fica aí 10 minutos jogando, vê se você acha uma falha para mim. Tem esse tipo de teste também. Só que hoje em dia, tá, de uns 10 anos para cá, começou a ter um movimento muito forte e, na verdade, a gente, cria programa que testa o programa. Então, o teste também é um programa, certo? Esse robô aqui representa para a gente a automatização, beleza? Então, hoje, uma pessoa que testa programa, que testa um jogo, por exemplo, ela, na verdade, é um programador também, tá? Só que ela está programando o teste. Tá? E ela vai usar linguagem de programação normal, que nem qualquer outra. Porque a ideia é eu conversar com o computador para ele testar um programa. Então eu estou dando instruções para um computador para que ele possa testar. Isso a gente chama de automatização de testes. Durante o curso do Inatel, de engenharia de software, engenharia de computação, você vai ter disciplinas, tá? E você vai ter a oportunidade de entender como que você pode automatizar os testes. Beleza? E uma coisa também muito importante, muito interessante, já se foi o tempo que era assim também, tá? Nessa figura aqui de baixo, o que eu quis dizer? Muitas pessoas acham que para você testar alguma coisa, você primeiro, tipo uma corrida de bastão, né? De repente essa analogia aqui não ficou melhor, mas foi a figurinha que eu achei, para essa apresentação. Na corrida de bastão, né? Você está correndo ali, você entregou o bastão para o seu amigo, e ele vai embora e acabou, beleza? Ou seja, é uma coisa sequencial. Você passa o bastão para ele, que passa o bastão para o outro e vai passando. Se lá na frente, de repente, você vê que o bastão está zoado, poxa, tem um negócio quebrado aqui no bastão, já era, já passou, certo? Você vai ter que voltar lá, imagina que fosse assim, tá? Você vai voltar lá para o seu amigo e fala, ô, jovem, aqui ó, o bastão está zoado, aí você tem que arrumar. Aí vai lá, arruma um bastão, começa a correr todo mundo lá de trás. O teste não é assim, tá? O teste de software hoje, tá? Principalmente com essa questão da automatização, é todo mundo fazendo tudo ali em paralelo, certo? Você tem uma equipe que está criando o programa, tá criando as funcionalidades, e você tem uma equipe que está criando teste, beleza? E vocês vão fazendo isso em paralelo, todo mundo junto ali. Ele já faz um pedacinho, e esse pedacinho você já testa, certo? Aqui nesse ciclo aqui, nesse loop, e você já devolve para ele estar com problema, e aí a equipe de desenvolvimento começa a fazer um outro pedaço e você já está testando, ou você até tem testes preparado com antecedência, se é possível. Tem técnicas de desenvolvimento em que você, antes de criar funcionalidade, você primeiro cria um teste para ela. Tá? E durante o Inatel também, você vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais sobre isso. Tá? Por exemplo, aqui,
o TDD, certo? O TDD é uma técnica em que é muito curioso isso. Antes de você criar a funcionalidade, você cria um teste para ela. Então você cria um teste primeiro, depois você cria a funcionalidade e testa essa funcionalidade. Olha que coisa mais interessante, certo? E você vai ter a oportunidade de conhecer sobre isso, de discutir e aprender um pouco mais sobre isso aqui, tá? No programa. Isso aqui é uma função de engenheiro de software, tá? Preparar teste, estudar teste, pensar de que maneira que você pode testar um jogo, tá? De que forma que eu posso testar esse jogo, de que forma eu posso testar esse software. Isso é algo que se espera de um engenheiro de software, tá? Ou seja, indo além da programação, tá? E dentre os tipos de teste que a gente tem, eu vou falar aqui rapidinho, tá? Imagina que você tem o Affilius, é um champion novo, tá? E você quer criar uma funcionalidade nova. Você quer criar, por exemplo, que ele tenha um poder com arco. Ele vai poder ter um arco lá e vai atirar flechas, por exemplo. Você quer criar essa funcionalidade específica, tá? Uma nova habilidade. Quando você está criando essa habilidade, tá? A gente pode dizer que isso é um teste de unidade, tá? Pensando de forma grosseira aqui, tá? Eu quero saber o seguinte, tá? Eu vou criar aqui o arco, quero ver se ele atira. Beleza. Só que o seu jogo, você criou esse arco e você testou o arco ali isolado, beleza? E aí está funcionando, isolado ele funciona. Só que, imagina que a Jinx também criaram uma habilidade nova para ela, que é um escudo. Não sei nem se faz sentido, tá? Mas vamos supor que acontecesse. Será que esse escudo novo na Jinx, integrado com a habilidade de tiro nova do Aphelios, será que tudo isso aí integrado funciona? Certo? Ou seja, a gente subiu um pouquinho, tá? Eu quero saber se na verdade a habilidade ofensiva que a gente criou aqui para o Aphelios, se isso aqui com a habilidade defensiva da Jinx, por exemplo, se esse sistema todo, de forma integrada, está funcionando. Então a gente tem um teste de integração, por exemplo, para saber se coisas que você testou separado, quando você coloca junto, funciona. Então, isso também é uma parte importantíssima, certo? Tem vários engenheiros de software que trabalham justamente com isso, tá? Com a parte de teste de integração, para saber se o software todo, como um todo, está funcionando. Os desenvolvedores ali e a equipe de teste individual, unidade, por exemplo, eles foram criando pequenas funcionalidades e foram testando tudo ali isolado, né? Teve a galera que fez a Jinx, por exemplo, fez a Jinx, colocou habilidades para Jinx. Aí teve a galera do Aphelios que colocou habilidades do Aphelios, o Volibear, enfim. Cada um foi fazendo. Será que todo mundo junto, quando você taca todo mundo ali no mapa, será que isso funciona de maneira correta? Todo mundo integrado? Beleza? Então, isso é um outro tipo de teste. Existe um profissional de engenheiro de software que está preparado aí só para cuidar disso. Beleza? Essa é a tarefa dele. Tá? É bolar de que maneira que ele pode testar todo mundo integrado. Certo? Bom, o bate-papo o que eu queria falar com vocês era isso. Beleza? Certamente, aí, olhando para o futuro, tá? Tem vários outros aspectos da engenharia de software que eu não abordei aqui nesse bate-papo nosso aqui, tá? E eu espero que vocês, vindo a ingressar aí no programa do Inatel, possam conhecer o nosso laboratório, o CDG, possam conhecer os nossos trabalhos, e aí eu fico à disposição, se vocês quiserem mandar e-mail, tirando alguma dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses tópicos, certo? Então, só para resumir, serão tópicos aí que dentro de um programa de engenharia de software você vai ter a oportunidade de aprender, conhecer, tá? E de desenvolver esse tipo de raciocínio também na hora que você for criar os seus programas. Beleza, pessoal? Até mais, obrigado.